Vamos lá. Aqui, vamos lá. Você conhece o teu tipo dentro da ferramenta do Eneagrama? Você conhece o que é a ferramenta Eneagrama? Ela é uma ferramenta de análise comportamental, é um mapa da personalidade, onde nós conseguimos descobrir quem somos, os nossos porquês e quais são as nossas estratégias de sobrevivência para estar aqui. Vamos falar um pouquinho de Eneagrama num outro formato. A gente vai usar hoje nessa live o perfil do Eneagrama.darkside, é um perfil que tem no Instagram, e ele traz essa coisa do autoconhecimento de um jeito muito divertido, muito engraçado, onde você consegue assemelhar suas características com aqueles memes que são postados nessa página, e que a gente consegue se auto-identificar, conhecendo os nossos vícios comportamentais, conhecendo as nossas feridas, as nossas emoções, de uma maneira que a gente consiga se auto-administrar, né? E para melhorar os nossos relacionamentos, para melhorar o nosso trabalho, o nosso ambiente, para melhorar as nossas relações, né? Então, a gente costuma dizer que cada um vê o mundo da sua janela, né? Cada um tem uma perspectiva do que enxerga, né? De como vê o mundo, o seu modelo de mundo, né? O Eneagrama ele é uma ferramenta representada por uma estrela de 9 pontas. Ele é um símbolo matemático, onde cada ponta dessa estrela são 9. Ela fala que é um perfil comportamental. Como é que a gente pode... Aí você vai dizer assim, olha, poxa, mas nós não tem como ter 9 tipos só de pessoas que vivem no mundo. Aí eu digo para ti, de fato, não tem como mesmo ser 9 tipos de pessoas que vivem no mundo. Mas as estratégias comportamentais, aquelas que nós adotamos para definir o nosso perfil, a nossa personalidade, elas se baseiam em nove tipos, né, em 9 personalidades. E disso tem inúmeros desdobramentos. Mas eu vou falar um pouquinho agora de cada tipo, de um jeito mais divertido, vou compartilhar aqui na tela com vocês um pouquinho do que é a página que eu falei sobre o Eneagrama Darkside, tá bom? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui para compartilhar com vocês a ideia de entender isso, né, de compreender isso de uma forma mais alegre, porque tudo que a gente aprende de um jeito divertido, a gente grava e não esquece, né? Vamos lá, espera aí, eu vou colocar aqui na tela. Aqui. Esse é o perfil que eu falava, pra vocês seguirem lá, é muito legal, você tem muito aprendizado. Dentro da barra aqui de destaques tem um tipo de cada perfil, e esses tipos aqui ainda tem sugestões de filmes, de livros, para vocês poderem se identificar. Existem testes na internet que identificam o seu perfil comportamental. Eu não tive muita sorte nos testes que eu fiz, que geralmente não deu o perfil que de fato eu sou. Porque a autoidentificação do Eneagrama, ela não se dá com base só nos comportamentos. A gente entende quem a gente é com base na nossa infância, na nossa criança, e como a nossa criança sentiu e entendeu o mundo. Então, conforme cada um viveu, vamos imaginar assim, dois filhos, um casal gêmeos, né? 2 filhos gêmeos, criados com o mesmo amor e a mesma atenção. E são personalidades extremamente diferentes. Porque eles podem ter vivido situações idênticas, mas cada um ter sentido de uma forma diferente. Por isso que a gente vai brincar agora com o Eneagrama aqui, de um jeito mais alegre. Vamos lá. Eu vou puxar o tipo 1 aqui, para vocês terem uma noção dessa personalidade, né? Eu vou falar o que a gente fala que o tipo 1 é representado por uma formiga, né? Porque ela é disciplinada, são pessoas perfeccionistas, são pessoas duras, bastante exigentes com elas mesmas, são pessoas geralmente dentro das suas características que não são positivas, elas são pessoas irritadas, hostis, mais teimosas. Existem só 2 coisas para esse tipo de personalidade, que é o certo e o errado. Não existe uma flexibilidade, um meio termo. Elas são intolerantes, elas são muito exigentes com os outros, mas elas são mais exigentes ainda com elas mesmas. São pessoas que são tensas, elas têm um ressentimento muito grande. Quando acontece alguma coisa com essas pessoas, elas ficam remoendo, aí ressentindo e ressentindo, sabe?
provavelmente são pessoas que tiveram uma criação de pais que cobraram muita disciplina, que cobraram uma coisa muito certa, tinham até uma espécie que a gente pode associar com uma criação um pouco mais militarizada, e disso aquela criança entendeu que ela precisava ser certa, que ela precisava buscar a perfeição. Dentro desse perfil ainda, eles são extremamente detalhistas e são focados no erro. Por isso que é muito legal ter uma pessoa dessa próxima a gente, porque eles vão olhar para aquilo que a gente não está enxergando, né? E para tentar melhorar o mundo, né? A partir da ótica dessas pessoas. São práticos, são determinados, são de ação, são disciplinados, buscam justiça, são esforçados, e eu vou puxar agora os memes aqui para fazer um pouco mais de sentido para vocês. Então, vamos puxar aqui um do tipo 1, para vocês terem uma noção o que é o comportamento. Vamos lá. Deixei a página aqui, mas vocês podem aí ficar à vontade. Aqui, esse aqui é um meme bem legal que dá para a gente comentar. Tá o cara ali bebendo, né? E indignado, porque a frase de impacto desse perfil, dessa personalidade, é que ele sente uma indignação por as coisas não serem do jeito que deveriam ser. Olha, quando ninguém acredita em mim, acontece exatamente o que eu falei. Eles têm, inclusive, uma rigidez no corpo, sabe? Um caminhar de linha reta, tendem a sentir dor no maxilar, dor nas costas, dor de cabeça, porque eles estão sempre tensos, são pessoas que sempre estão se cobrando muito, né? Então, tem alguns memes aqui que fazem bastante sentido para essa personalidade. Deixa eu puxar mais um aqui, aí depois a gente vai para o tipo 2, mas é só para dar um sobrenome para esse perfil aqui, ó. Não fique com raiva não, tá? Tranquilo, o resto do dia. Se acontece alguma coisa com esse perfil, com essa personalidade, dá para ver no rosto a expressão do descontentamento. Ela não consegue disfarçar a indignação e a raiva, mas é uma raiva interna, uma raiva contida, é uma indignação mesmo. E isso, no ambiente de trabalho, se você tem alguém assim, geralmente essa pessoa, a hora que ela fechou a cara, ela não consegue disfarçar que está tudo bem, se não estiver tudo bem dentro da ótica dela, né? Então, vamos lá. Eu vou puxar agora o perfil do 2, para vocês terem uma noção dos comportamentos do 2. Vamos lá. Os 2, eles são... A gente chama eles dentro do Enneagrama de os ajudantes, né? Eles são extremamente apegados, bajuladores. A gente chama até, dentro do nível de desenvolvimento, dependendo do nível de desenvolvimento desse perfil, ele é até chamado de puxa-saco. Ele está sempre com o radar voltado a ajudar as pessoas, a outra pessoa. Ele não reconhece as suas próprias necessidades. São geralmente pessoas ingênuas, são inconsequentes, eles são mansos, têm uma fala doce. Quando eles estão conversando com alguém, geralmente eles misturam entre o trabalho e a vida pessoal. Eles conversam sobre as duas coisas, porque eles são ótimos em dar conselhos, eles acham que eles sabem o que é melhor para você. Dentro do ambiente de trabalho, eles fazem tudo para todo mundo, só que esquecem do que eles têm que fazer. Se eles ficarem doentes, eles não precisam de remédio. É muito incrível o 2, porque ele, de fato, provavelmente teve uma criação, uma infância, onde ele entendeu que ajudar as pessoas, né? E isso desde coisas simples, como eu vou lavar a louça, eu vou varrer a casa, eu vou ajudar, porque ele se sentia amado e aceito quando fazia isso. E isso gera aí uma personalidade, de fato, que é orgulhosa, né? A gente chama que esse perfil, ele tem a emoção do orgulho como vício emocional, assim como o perfil 1 tem a emoção da raiva como vício emocional. A gente viu um meme hoje aqui deles, que é bem legal, ó. Eles... Ai, ó, a intenção deles é sempre ajudar, né? A brincadeira ali de atravessar a rua, atravessa você, o radar sempre voltado para o outro, né? Faz você. Esse daqui, se eu não me engano, não, é outro perfil. Deixa eu buscar um outro 2 aqui para compartilhar. Vamos lá. Peraí.
Aqui, esse é legal. Olha, um do Chapolin aqui, ele fala assim, aprenda a dizer não. Ele não está abrindo aqui, vou abrir direto na tela. Aprenda a dizer não sem se explicar. O tipo 2 não consegue dizer não, ele tem muita dificuldade mesmo em dizer não para as pessoas, porque como o radar dele está voltado para o outro, está voltado em ajudar, ele não consegue dizer não. Então ele não se coloca em primeiro lugar. Ele nunca se coloca em primeiro lugar. Os outros vêm em primeiro lugar para ele. Olha, esse aqui é legal. Olha, eu dando conselho, ele aqui, e eu lidando com os meus problemas, ele aqui. Cara, isso é muito, muito, muito comportamento característico da personalidade 2, né? As coisas boas dessa personalidade são bem legais, assim, que eles são atenciosos, são voluntariosos, são dispostos, carismáticos, se relacionam muito bem, são muito empáticos, né? Esse é o perfil 2. Vamos lá para o perfil 3, então, para puxar aqui também o meme para fazer sentido para vocês, para fazer essa conexão. Então, a personalidade do 3, dentro do Enneagrama, eles são pessoas extremamente flexíveis, se adaptam com muita facilidade, são líderes inspiradores, eles são motivados, mas eles têm uma impessoalidade no trato com as outras pessoas. São insensíveis. Ainda entra todo um contexto sobre instintos, sobre centro de inteligência, no caso, 1/3 ele é emocional, mas ele reprime o seu emocional. Então, eles são muito manipuladores. O foco deles sempre é no sucesso, na meta, em alcançar o que eles desejam. Então, eles vão fazer o que for preciso fazer para alcançar o resultado que eles esperam. Eles são competitivos, são calculistas, são ótimos negociadores. Para trabalhar em setores de vendas, então, são personalidades que a gente precisa ter na equipe, sabe? São de ação, eles fazem as coisas acontecerem, né? São orientados para resultados, são confiantes e, ao mesmo tempo, carregam uma baixa autoestima. Então, eles vendem uma imagem de sucesso para encobrir essa estima que eles não sentem, essa autoestima baixa que eles não sentem. Né? Eles são muito, muito do trabalho, né? É aqueles caras que levam o trabalho para casa, que levam o computador no final de semana, são bastante objetivos, e, de fato, né, o que eles vendem, a ideia é a do sucesso. É o cara da calça de marca, dependendo do seu instinto, do carrão. Eu vou puxar aqui um meme do tipo 3. Eles se acham muito bonitos, inclusive fala aqui do tipo 3 que da sua aparência, né? Que ele não tem, que eles são mais jovens do que eles de fato são, aparentam ser, né? Porque eles se preocupam com a sua beleza, né? E aqui um meme legal que ele fala, ó, eu não sei vocês, mas eu minto. O 3, ele vive, a emoção dele, o vício emocional dele é a vaidade, e por essa razão eles vivem num mundo de ilusão, assim. Sabe aquelas pessoas que floreiam, aumentam as coisas às vezes quando estão falando? Tipo, eu comprei, eu gastei R$ 2.000 em tal coisa. Ela vem e diz assim, eu gastei R$ 8.000 em tal coisa. Ela aumenta, ela alucina, mas não é uma mentira, porque ela está mentindo para os outros e para ela. É uma ilusão que ele acredita, ele mesmo acredita nisso. Como eu falei, são extremamente trabalhadores, e eu vou puxar só mais um meme aqui para fechar esse perfil, esse tipo. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Olha essa daqui, ó. Vai me olhar de cara feia, infelizmente eu não vou poder retribuir, a minha linda. Esse é o tipo 3, né? Ele vem de uma autoestima fantástica, extraordinária, né? Olha essa daqui, ó, esse último meme aqui, ó. Quando a mãe do meu amigo me usa como um bom exemplo, né? Sobe lá em cima, né? A autoestima, né? O empoderamento do sucesso, de eu ser melhor do que o outro, né? Olha esse daqui, quando você é lindo e entra no ônibus, todo mundo te olha. Porque ele é conhecido como um pavão, né? Ele quer ser visto, né? Dependendo do instinto, é claro. Então, vamos lá. Agora vamos falar do tipo 4 do Enneagrama. Dentro desse conceito ainda de um jeito mais cômico, vamos lá. As características do tipo 4. O 4, né? A gente fala que ele é extremamente criativo, ele é sensível pra caramba, ele é profundo, tanto no amor quanto na dor.
Ele, se for para sofrer, ele sofre muito, muito, muito. Se for para amar, ele ama muito, 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 muito. Então, eles são bastante expressivos, eles gostam de se sentir únicos. Provavelmente foram pessoas, perfis, crianças que, por alguma razão, sentiram algum abandono na infância. Por coisas simples, às vezes. Ficar sozinho, porque o pai e a mãe trabalhavam, enfim. Eles são bastante detalhistas, geralmente se encontra essas pessoas em ambientes criativos, design, enfim, gostam de se sentir únicos, então é fácil você encontrar um perfil desse com cabelo colorido, usando uma tatuagem diferente, uma roupa mais ousada, mais diferente das casuais, né? E quais são as características que não são positivas desse perfil? Porque todos os perfis têm coisas boas e coisas que não são boas, né? A gente costuma dizer que você tem que aceitar, né, a dor e a delícia de ser o que é, né? Eles são perfis que tendem a desenvolver, se não estiver num estado saudável, depressão. Eles são pouco objetivos, são dramáticos mesmo, de aumentar as coisas. Eu vou colocar alguns memes aqui para fazer sentido. Eles são queixosos e não é legal você entrar na queixa de um tipo 4, assim, concordar com a queixa, entrar nessa vibe negativa, né? Isso só piora ele, né? Então, eles aumentam, são como se fossem trágicos. Eu vou colocar aqui uns memes do 4, ó. Eu vou me retirar desse grupo porque só fiz 2 perguntas e ninguém me respondeu. Adeus. É o drama, sabe? Eu quero atenção, quero quero que vocês me amem. É o drama. Vou puxar um outro do 4 aqui, ó. Você é tão dramático? Dramático? Eu não sou dramático. Mesmo se eu fosse dramático, você não se importaria, afinal você nunca se importa. Percebe? Percebe a pegada do 4? Falam assim, né, brincando assim na zoação de meme do perfil 4, que ele se apaixona muitas vezes, que ele, olha, esse aqui do 4 também é muito bom, ali na pandemia foi o que mais saiu, ó, quando você é escolhido como tributo para fazer as compras durante a quarentena. É muito, muito bom. E eles são pessoas incríveis, eles têm um amor assim que só eles mesmos conseguem sentir, é como se eles sentissem tudo que a gente sente 100 vezes mais, né? Que os racionais sentem, que os de ação sentem, né? Então vamos lá, vamos para o 5 agora. O 5, vamos lá para o 5 em relação às características. Estou com um suportezinho no meu celular aqui do lado, vamos lá. Eles são pessoas observadoras, extremamente analíticas, eles são lógicas e racionais mesmo. A gente chama essas pessoas de o homem do gelo, ou a mulher do gelo, né? São distantes, são frios, são extremamente inteligentes, né? A razão sempre vem acima, eles têm dificuldades até nas relações amorosas, né? Para iniciar um relacionamento. Eles são um pouco assertivos porque eles se isolam. Fala-se muito que o 5, ele teve uma sensação de, como se ele tivesse sido invadido na sua infância, como se ele não tivesse tido privacidade. Então, ele buscou essa ausência, essa privacidade, né, se guardar dentro da própria mente. E por isso ele se guarda e ele realmente não é interativo, ele não gosta de aniversário surpresa, ele não gosta de que vão na casa dele sem avisar antes, e ele gosta realmente de ficar sozinho. Até vou colocar um meme aqui para fazer sentido também. Ó. A sociedade me agradecendo por ficar em casa, eu apenas vivendo normalmente. Porque é o que ele gosta de fazer. Ele realmente gosta de ficar sozinho. Eu vou puxar um outro 5 aqui, mais umzinho, e aí vamos para o 6. Aqui, ó. Estude, por favor, estudem para que quando vos disserem que é uma doença respiratória, não corram a comprar papel higiênico, que foi o início da pandemia, né? Por quê? Porque ele é extremamente inteligente. Ele vai investigar aquilo para ver se o que estão falando faz sentido. Ele não quer que ninguém pergunte para ele nada que ele não possa responder. Ele tem que saber, ele tem que ter informação. Olha, e esse aqui é o que mais resume ele. Olha, quando a quarentena acabar, ele vai sair para fora, vai se espreguiçar e vai voltar para dentro, para o casulo dele, que é onde ele gosta de estar. Vamos lá, agora vamos para o tipo 6. O 6, então, gente, o 6, ele tem um perfil, o radar dele está voltado à segurança, e ele é uma pessoa extremamente desconfiada.
É um perfil extremamente leal mesmo, e ele também busca não correr risco. Ele não gosta de sentir que ele está em risco. Então, vamos lá, ele é leal, são pessoas rígidas, são legalistas, são pessoas preocupadas, evitam o risco, são super vigilantes e eles tendem a desenvolver ansiedade. Geralmente, os perfis comportamentais dos 6 são os perfis que mais desenvolvem o problema que desencadeia a ansiedade, né? Eles são muito planejadores, são cautelosos, eles sempre estudam todas as possibilidades do e se, para poder para poder tomar uma decisão, para poder, até para fazer uma viagem, eles vão olhar todos os lugares, os cenários onde vão parar para poder sair seguro de casa, né? São pessoas preocupadas, né? Eles vivem no futuro, sempre pensando no que vai acontecer. Eu vou puxar aqui um meme do 6 para fazer mais sentido. Vamos lá. Olha, uma brincadeira aqui do meme do 6. Olha, como eu vejo as pessoas quando eu vou no supermercado. Ó. Deus afasta eles de mim. Nesse momento da quarentena, o 6 está em sofrimento. Vamos lá. Mais um 6 aqui. Olha, esse aqui também, ó, do 6. Quando você está no primeiro quadrinho e o seu coração está no último. O 6, de fato, ele carrega uma ansiedade difícil de controlar, porque ele está sempre no amanhã, né? Assim como o 3, ele está sempre no ontem. Né? Cada um tem a sua... Deixa eu buscar mais um aqui para fazer sentido e fechamos os 6. Olha, essa aqui também da quarentena, olha. Dizer que é o seguinte, existem alguns instintos do 6, né? Existe o 6 fóbico e o 6 contrafóbico, a gente pode chamar que é um 6 sexual. Quando ele sente medo, porque o medo é o vício emocional dessa personalidade, quando ele sente medo, o 6 contrafóbico, o sexual, ele ataca, ele não pensa. Né? E o 6 fóbico, ele trava, ele fica paralisado quando ele sente medo, né? Então, agora eu vou puxar o 7, vamos lá, estamos no finalzinho já. O 7, então, sobre as características da personalidade do 7, deixa eu já puxar um 7 aqui para fazer sentido também com a fala. Aqui, o 7 ele é bem-humorado, ele é aquele cara engraçado que chega fazendo a piada, rindo, para ele, se não deu certo é porque não chegou no fim. Ele é divertido, ele às vezes é inconveniente, porque ele faz piada numa hora inapropriada. Ele é criativo também, ele é muito sedutor, é espontâneo, tem um pensamento rápido, a emoção do vício emocional dele é a gula, então ele quer experimentar muitas coisas, né? Ele é aleatório, então ele não tem foco. A gente chama que ele é raso, porque ele pula de galho em galho. O animal que representa ele é um macaco, para fazer uma analogia, né? Ele é anti-rotina, ele é rebelde, quando ele está em estresse ele é extremamente teimoso, mas o que é a característica marcante desse perfil é a alegria. A gente fala que provavelmente os 7 na infância eles tiveram momentos difíceis e eles escondem uma sombra que eles não querem mostrar para as pessoas, e por isso que quando você pergunta, e daí como é que foi tua infância? Ele só vai lembrar das coisas boas, ele não vai falar de nada ruim, ele não gosta de ficar sozinho. Aqui, olha, um meme do 7, ó, diário da quarentena, minha mulher e eu decidimos que não queremos mais ter filhos, vamos contar para eles amanhã. Né? Esse daqui é o perfil do 7, né? Ele tá sempre fazendo a zoeira, né? Deixa eu puxar aqui mais um 7 aqui para fechar, né? Olha aqui, ó, imagine um 7 entediado, né? Que ele é totalmente livre. Quando tudo isso terminar, vou ficar uns 15 dias sem aparecer em casa. Deixa eu puxar um outro 7 aqui, peraí. Olha aqui, ó. Esse aqui é típico, assim, né? A brincadeira de um 7, olha lá, um corte de cabelo, uma maquininha ali desenhada. Vou pegar um último 7 aqui para buscar uma outra linha de pensamento, mas para entender um pouquinho dos comportamentos, né? Para entender que são várias coisas, não é só piada, né? Não se resume, né, um perfil comportamental só pelos seus comportamentos, e sim pela estratégia do que eles adotaram para fazer
Olha aqui, ó, esse aqui é um 7 também, olha. Minha namorada, você é muito infantil. Eu, quando ela tá de costas. Bom, esse é o 7. Vamos pro 8. Então, faltando só 2, 8 e o 9, e encerramos aí essa brincadeira aqui de fazer essas analogias para que vocês entendam um pouquinho o que, que é por que brincar de uma forma divertida sobre os comportamentos. Porque quando a gente sabe que a gente tem aquele comportamento, a gente traz para a consciência e a gente consegue resolver o problema. Enquanto ele estiver de uma forma inconsciente, a gente não consegue se ajudar a melhorar, porque a gente não percebe, né? E muitas das nossas atitudes, dos nossos comportamentos são instintivos, né? Então, se você não conhece o teu instinto predominante, a tua personalidade, as tuas asas, quais são os seus caminhos de desenvolvimento, é muito, muito, muito difícil de você evoluir. Né? Vamos lá? Agora o 8. O 8, ele é... antigamente diziam que ele era o chefe, não o líder, o chefe. Aquele cara ponta firme, aquela pessoa ponta firme, assim, no sentido de fazer as coisas acontecerem. Um trator. Ele passa por cima do que tiver na frente dele para que ele possa alcançar o que ele precisa. Ele não gosta de gente molenga perto dele, ele é impaciente, ele dá atenção, o radar dele é voltado ao poder, então ele vai dar atenção para aquele que manda, ele vai chegar no ambiente e ele já vai focar naquela pessoa que tem mais autoridade, aquela pessoa que domina aquele espaço. Ele é direto, geralmente a gente diz que eles dão as voadoras, que eles são insensíveis, aquelas pessoas que têm um pouco de rejeição, mas para eles está tudo bem, eles só estão sendo práticos, entende? Eles não fazem isso para ofender você. Ao contrário, eles têm um coração absurdamente grande, é o maior coração do Enneagrama, e quando ele ama alguém dentro do seu círculo, do seu ambiente de trabalho, ele defende essa pessoa de todas as maneiras possíveis e não dá o direito de ninguém falar mal delas, só ele que pode. Bom, eles são extremamente controladores, eles não gostam de planejar as coisas, eles vão fazendo, eles pensam pouco, né? O 6, ele pensa muito, planeja muito. O 6 sexual contrafóbico não pensa, e o 8, ele pensa pouco, ele vai fazendo. Ele vai fazendo as coisas. Eles são intolerantes. E se acontece alguma coisa muito ruim, eles são vingativos. Eles entram para dentro deles no sentido de planejar alguma coisa e depois eles saborear aquela vingança. Eles, de fato, têm esse sentimento, assim. Eu vou pegar um 8 aqui, eles diz que eles são agressivos. Na verdade, eles são extremamente práticos, mas vou pegar aqui, ó. Você é ignorante? Tipo 8. Não estacione. Garagem. Sabe ler? Garagem. Os 8. Deixa eu puxar um outro aqui, 8. Ó. Minha família. Essa quarentena nos unirá mais. Eu. Quem foi o desgraçado que comeu o meu pão? Ele não tem paciência. O 8 não é um cara que tem paciência. Olha, esse aqui resume todo o 8. Ó. Vamos ver se tem algum 8 assistindo. Você é grosseira? Sim e não. Aqui, tenho o dom de parecer grossa, quando na verdade na minha cabeça eu tô só falando normalmente. Pegaram a ideia? Vamos lá, agora vamos para o tipo 9 então, que é o último, para vocês poderem associar. Então, quais são as características do 9? O 9, ele é calmo, são pessoas flexíveis, são pacifistas muito, são mediadores de conflito, são ótimos mediadores de conflito, inclusive, nas empresas, a melhor pessoa para gerir conflito é um perfil 9, eles são pacientes, são compreensivos, em contrapartida, como características negativas, eles são inseguros, são dependentes, eles não conseguem tomar uma decisão, ter uma decisão, tipo, o que você quer, fulano? Você quer pizza ou burger? Ele, não sei, o que você quer, prefiro que você escolha. Eles têm dificuldade de decidir coisas pequenas mesmo, do dia a dia. Eles são muito teimosos quando estão no estresse, não querem briga, não querem confusão, eles evitam o conflito de toda maneira. É muito difícil você conseguir brigar com um perfil 9. Eu acho que realmente se ele estiver muito, muito no estresse. Eles são apáticos, eles são dependentes, né, dentro de uma relação, né, um casal, por exemplo, você tem um 9, aquele 9 do perfil, ele vai viver pelo outro. Num grupo de trabalho, dependendo do instinto dele, ele vai viver pelo grupo. Ele não tem a vida dele própria, assim. Ele vive pelas outras pessoas, pelo que as outras pessoas querem. Esse é o perfil 9, eu vou puxar aqui rapidamente o meme. Aqui, ó, falam que ele é aterrado, né?
que o 9 ele tem uma preguiça de ser, não é uma preguiça de fazer, é uma preguiça de ser, né? É uma preguiça, velho. Ainda bem que respirar é automático, porque senão eu já estava morto, né? Falo muito, os 9 ficam bravos de falar que é preguiça, mas não é a preguiça de fazer as coisas, né? É a preguiça do ser, assim, né? É o aterro que o 9 tem. Então tá aqui, ó. E o último meme aqui, ó, é proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. O que é isso? É a questão da indecisão, né? Eu não quero decidir, não me peça a minha opinião, eu não sei nem o que eu quero da minha vida, eu vou saber o que vocês, né, o que é para vocês, eu não sei decidirem para mim. O 9 ele tem essa perspectiva, né? O 9 ele sentiu provavelmente na infância que o que ele fazia, ou queria, não tinha importância. Era mais importante o que os outros queriam, o que o pai queria, o que a mãe queria, o que o irmão queria, enfim. Aqui, olha, um outro meme, que é você tem sono muito pesado, né, ali no sofá queimando, para mostrar que ele não se mexe, que ele não anda. E não é isso, porque tem um perfil do 9, que é um instinto, que ele é um workaholic, ele trabalha pra caramba, ele faz muito, mas é o do ser, é o de decidir por mim, né? Então, em resumo, aqui fica a sugestão de vocês seguirem essa página para entender um pouquinho mais desses comportamentos, entender um pouquinho mais como você buscar os seus caminhos de evolução. Vou puxar aqui em cima. Dentro desses destaques aqui da página, você vai encontrar informações como, por exemplo, vou puxar aqui para abrir um store, o país que representa, né? Tem muita espiritualidade também nisso, a emoção, a fixação, né? Por que os tipos abandonam uma pessoa ou alguém, qual é o foco de atenção desse tipo, e ainda tem alguns personagens aqui, que no caso do tipo 4, para dar exemplo, o Caetano Veloso e o Michael Jackson são tipo 4, e como ainda eles reagem no amor, né? Como que esses perfis reagem nos relacionamentos. Eu vou tirar aqui da live a imagem da tela. Peraí, aqui, stop, voltamos. Então, fica aqui um convite para vocês seguirem lá e estudarem um pouquinho sobre Enneagrama. Se vocês quiserem mais informação, vocês também podem acessar o Instagram ou o site da Inselfted, né, inselfted.com.br, o site, ou inself_ted, bem isso mesmo, para vocês perguntarem, mandem questionamentos. Se vocês não sabem o seu perfil, encaminhem lá uma pergunta, a gente pode mandar um teste para você fazer um teste e a gente ajudar você a se auto-identificar, né? Como eu falei antes do teste, o teste ele precisa ser analisado, não é só o que está respondido, ele tem várias coisas que contam para você poder ter a inclinação de aquela resposta de um teste ser a resposta assertiva, né? E fica aqui o convite para vocês participarem ali dessas redes sociais e aprenderem e buscarem autoconhecimento, que quando a gente é melhor para a gente é melhor para os outros também. Então, fica aí, estamos à disposição, fica a dica das páginas do Instagram e a gente se vê por aí.